Mateus 23, vamos ser breves. Vamos ser breves, mas vamos ser bem específicos aqui. Mateus 23 faz parte da série que a gente vai fazer agora em Mateus 23, Mateus 24 e Mateus 25. Em Mateus 23 vai dar um cenário do fim dos tempos sobre uma liderança hipócrita, sobre uma liderança que se parece com sepulcros caiados, bonita por fora, mas por dentro não há nada de valioso. Essa liderança, talvez, vai ser a liderança que a gente lê em Isaías, aquela liderança que nas mesas de reunião, elas estão cheias de vômito. São lideranças embriagadas, hipócritas, lideranças que pregam a verdade, mas não cumprem a verdade. Então, Mateus 23 é um cenário escatológico, é um cenário de uma liderança caída, mas Mateus 23 introduz Mateus 24. Não dá para a gente falar de Mateus 24 sem principalmente falar do último versículo de Mateus 23. Então eu tenho 6 lições tiradas desse cenário onde Deus ele fala, né? Por meio de Jesus. Jesus disse à multidão, né? O Deus Filho disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Essa frase, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, ela é errada. Porque quem fala ela está colocando em primeira pessoa. Não faça o que eu faço, faça só o que eu digo. Esse é um erro de uma pessoa hipócrita. Faça o que eu te ensino verbalmente, mas não imite minhas atitudes. Essa frase ela é errada, mas ela não é antibíblica. Porque Jesus olhou para o povo e disse: façam, obedeçam o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem. Por quê? Porque estes homens, essa liderança, ela ensinava a lei, ela ensinava a palavra de Deus, ela acrescentava muitas vezes outras coisas, né? Por exemplo, no sábado não pode trabalhar, mas aí eles definiam o que é trabalho. Então, até determinado peso é trabalho, até determinado peso não é trabalho. Então, eles acrescentavam mais coisas na lei, porque eram, né, entre aspas, zelosos, mas isso era um peso para o povo de Deus, né? É um peso, né? Jesus vai falar que essa liderança, ela coloca fardos pesados sobre o povo, porque além de pregar a lei, essa liderança acrescentava mais coisas na prática da religiosidade. Mas Jesus, ele fala, pratiquem o que eles falam. Pratiquem a palavra que eles pregam, os ensinos deles. Mas não façam como eles. Não façam o que eles fazem. Porque Jesus vai desenrolar e vai revelar que essa liderança é de fato uma liderança que procura a glória dos homens. É uma liderança que não procura a glória de Deus, ou seja, ela ensina em público, recebe o prestígio do homem pelo seu ensino da verdade, mas em secreto não pratica a verdade, porque essa liderança não busca de Deus a sua recompensa, o seu reconhecimento. Então Jesus ele começa desse jeito, com essa frase que a gente achava que era antibíblica, mas é bíblica. O próprio conselho do Deus Filho é: não faça o que eles fazem, mas cumpra a lei que eles ensinam, cumpra a verdade que eles ensinam, por mais que eles são hipócritas, sepulcros caiados, pessoas e uma liderança que é impossível fugir do inferno, é o que Jesus fala, né? E aí Jesus ele
ele revela, né, isso, né, que, por exemplo, no versículo 5, tudo que fazem é para serem vistos pelos homens, né? Eles fazem seus filactérios. O que é isso? Era aquilo que eles usavam ou na testa, tem outro lugar que eu não lembro, deixa eu ver. Nas testas ou nos braços, e essas caixas, né, na testa ou no braço continham versículos da palavra, né? É como se eu pegasse aqui, né, e viesse com uma caixa enorme na testa e falasse assim, olha só, a minha é maior porque contém tal, as leis de Deus. Tudo isso era para ter prestígio dos homens, né? Eles gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, e de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Não é muito longe do perfil de liderança atual. Homens que gostam do prestígio dos homens, lugares de honra nos banquetes, assentos mais importantes nas sinagogas e de serem saudados em público, né, lembrados pelos que eles fazem e chamados mestres. O que Jesus vai ensinar aqui, né? Antes de ir para o próximo ponto, primeira lição que a gente precisa ter. Primeira lição, são 6 lições. Primeira lição, precisamos ser aqueles, porque assim, se Jesus está dando o cenário da liderança do fim dos tempos, que é uma liderança hipócrita, uma liderança que não quer de Deus o aval, mas do homem, é uma liderança que fala, mas não faz, prega, mas não pratica, ensina, mas não obedece. Qual que deve ser o nosso papel nisso tudo? É fazer diferente. No fim dos tempos, quem nós precisamos ser desde hoje? Primeira lição, precisamos ser aqueles que praticam e vivem a verdade. Você precisa encarnar a palavra de Deus. Jesus tem um louvor que fala, né? Tipo assim, não é impossível eu dizer o quanto eu te amo, né? Não há palavras. É um louvor, tipo, legal, que a gente canta, né? Não tem nada contra ele, não precisa parar de cantar, mas é um louvor bem imaturo. Porque o amor que a gente tem por Deus não se revela por palavras, não se revela no louvor, não se revela na dança, se revela em cumprir seus mandamentos. Jesus disse, aquele que me ama é aquele que cumpre os meus mandamentos. Então, nós precisamos ser aqueles que, ao conhecer a palavra, vive essa palavra no nosso dia a dia. Isso daqui não é simples, tá? Você não sabe do que eu estou falando. Todos nós aqui precisamos nos arrepender, porque não sabemos viver a palavra de Deus no nosso dia a dia. A gente ainda senta em conversas imorais e ficamos lá. A gente ainda ouve fofoca e não corta a fofoca. A gente ainda não é pacificador, a gente fica criando intriga. A gente ainda não consegue pregar o evangelho como ele é para o ímpio. A gente não consegue. Dar uma notícia de catástrofe não é esperança que vem no nosso coração, é medo, desespero. Até a gente encontrar em Deus a esperança. Então, precisamos viver a palavra de Deus no nosso dia a dia. Aquilo que a gente prega, aquilo que a gente fala no GC, aquilo que a gente fala no culto, aquilo que a gente fala para o nosso irmão, aquilo que a gente ouve do nosso irmão, aquilo que a gente ouve no culto, aquilo que a gente ouve no GC, precisa ser praticado, vivido no nosso dia a dia. Senão, seremos pessoas que Jesus vai olhar e falar assim, ó, tá vendo ele? Faz o que ele fala. Mas aí quando você vê a vida, não imita. Precisamos ser, na verdade, pessoas que Jesus fala, anda com essa pessoa, caminha com essa pessoa, porque a palavra que ela carrega está refletida nas atitudes, no que ela busca, no que ela deseja, como ela pensa, como ela fala. A palavra de Deus está refletida nos seus objetivos, nos seus planos, no seu próximo passo. A palavra de Deus tem que estar introduzida na nossa vida prática. A gente tem que fazer planos baseados na palavra de Deus. A gente não faz planos baseados na palavra de Deus.
Jesus disse que ele vai voltar e o tesouro que a gente tem que acumular é tesouro eterno. O que a gente faz? Deixa de vir para a igreja para trabalhar, para ficar um pouquinho mais rico. Para deixar o banco mais rico, na verdade. Ah, Matheus, vou parar de trabalhar. Não. Você vai trabalhar. Vai trabalhar, vai acordar cedo, vai fazer bem feito como se fosse para o Senhor. Deus, Ele ama quem trabalha. E quem trabalha é digno do seu salário, mas você está entendendo? A avareza, o desejo descontrolado por dinheiro, o amor às riquezas, é um sentimento de uma pessoa que não tem a palavra de Deus guiando a vida dela. Porque ela não tem, por exemplo, o conselho de Jesus falando assim, tolo, você juntou seus tesouros no celeiro, mas a morte veio para você, e agora? Então a palavra de Deus tem que estar no nosso coração. Peraí, qual que é o plano de Deus? Será que, por exemplo, não é mais coerente eu viver meus dias para o Senhor do que viver meus dias para as coisas passageiras? É um exemplo. A palavra de Deus deve guiar e a palavra de Deus deve ser o principal motivo de fazermos ou não fazermos as coisas. Por exemplo, surgiu um trabalho maravilhoso em tal lugar. Mas eu escuto de Deus que meu lugar é aqui, que eu tenho que pregar o evangelho e fazer as coisas. Se o dinheiro é o meu Senhor, eu vou atrás do dinheiro. Mas se a palavra de Deus é o que guia a minha vida, eu vou falar assim, não, aqui é um lugar onde eu posso ser um mensageiro, um precursor. Lá não tem ninguém, lá é só um robô, é uma ilha deserta, cheia de automação, eu vou trabalhar só por dinheiro, eu não vou ver ninguém, vou ficar lá. Não, mas eu vou pregar o evangelho, eu vou anunciar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar no nosso dia a dia, e principalmente os mandamentos de Deus precisam ser praticados. Todos os mandamentos de Deus precisam ser praticados por nós. Precisam estar na nossa vida. Faça e pratique o que você prega. Mordomo não enche barriga servindo comida. Garçom não enche barriga servindo comida. Garçom precisa parar de servir comida para almoçar, para colocar a comida no prato dele e comer. Você não pode ser um líder de GC, ou um líder da sua casa, um líder no seu bairro, hipócrita, que fala, ensina, mas não consegue praticar e viver as coisas que você tem falado. Toma cuidado. Cuidado com quem você está se tornando. A palavra de Deus, ela está aqui, ou a palavra de Deus, ela de fato habita no seu coração. Segunda lição. Os líderes da época, eles queriam ser vistos pelos outros na praça, saudados na praça, usavam, os filactérios maiores, bem largos, franjas de vestes bem longas. Qual que é a segunda lição? Eu e você precisamos desejar ser vistos por uma só pessoa. A sua satisfação precisa estar totalmente em Jesus, cara. A nossa geração, não vou falar da geração passada, vou falar da nossa. A nossa geração tem um grave problema em querer ser visto, reconhecido, recompensado. Eu me abstive de redes sociais por esses tempos e voltei agora. O que eu aprendi? O que eu aprendi nesse tempo? Que as redes sociais exigem que você mostre quem você é. Ou vai me dizer que você posta uma foto e exclui o aplicativo e volta no dia seguinte? Não. Você posta a foto e fica atualizando. Aí você vê a notificação, você fica feliz, aí você esconde a notificação fingindo que, isso nem... Quem curtiu? Quem comentou?
Meu amigo, a nossa geração é uma geração que quer ser vista, reconhecida. Qual biografia vai definir quem eu sou? Qual foto traduz melhor quem eu sou? Pera, eu tô servindo na igreja, mas ninguém tá vendo? Caramba, eu tô em toda a sala de oração, será que o Mateus não vai ver? Será que os irmãos não vai ver? Será que ninguém tá vendo a minha frequência? A nossa geração tem uma necessidade doentia de ser visto e recompensado pelos homens. É por isso que Deus constantemente chama aqueles que são seus para o deserto. Porque deserto não é lugar de sair, deserto é lugar de morar. A gente ouviu muito que Deus vai te tirar do deserto. Isso aí é falso ensino. É ensino de alguém que pregou de forma equivocada. Não estou falando que o cara é o capeta, é enviado do capeta. O cara pregou de forma equivocada. É aquele desejo de, não, Deus precisa tirar você desse lugar agora. Deus vai te tirar desse lugar que ninguém te vê. Deus vai te colocar num lugar alto. Deus vai trazer de longe e o que os de perto não... Meu, quantas vezes eu já não vi isso? Deus vai trazer os de longe para fazer o que os de perto não fez. Quem sabe o que é isso aí? Você merece. E se os de perto não reconheceu, Deus vai... Oh, meu, para. É mais fácil o capeta fazer isso. É mais fácil o capeta virar um holofote para você viver cheio de glamour. Sabe o que Deus faz? Deus desliga o holofote. Quando a luz apaga, você não precisa ir pro seu quarto. Deus, a luz apagou, ninguém mais me vê. Eu não tenho mais oportunidade na igreja. Eu não prego mais, eu não canto mais. Ah, Senhor, eu faço e ninguém reconhece. Gente, é óbvio, né? Numa família saudável que não é tóxica, claro que as pessoas vão ver e falar, meu, você é uma pessoa dedicada. É óbvio, tá? Uma família saudável existe coerência, né? Você não vai ser menosprezado, você não vai ser excluído, você vai ser, sim, valorizado por quem você é. Mas, cara, existe um lugar onde a gente é feliz de verdade. Um lugar onde Jesus nos vê. Um lugar onde a gente tem a verdadeira recompensa. É um lugar onde a gente tem que querer ir todos os dias. É um lugar onde a gente tem que entregar a nossa melhor canção. Sabe por que eu gosto de espontâneo? É porque às vezes a gente nunca mais vai cantar aquela canção. Às vezes a gente nunca mais vai lembrar aquela melodia. Tem pessoa que fala, devia ter gravado. Devia ter postado. Eu conheço pessoas lá fora que falam isso. Nossa, se tivesse gravado, ia ter estourado esse espontâneo. Meu, sabe por que eu acho espontâneo tão maravilhoso? Porque você deu tudo de si. Você correspondeu ao que você viu de Deus. Você correspondeu ao que você ouviu de Deus. E às vezes você nunca mais vai cantar aquela melodia de novo. E você nunca vai ganhar dinheiro no YouTube por causa daquela canção. Ninguém nunca vai aplaudir você porque aquela canção ficou legal. Mas Deus recebeu. Deus ouviu. Às vezes a sala de oração estava vazia. E foi a melhor canção que você já gerou. Mas ninguém ouviu. Só Deus. Sabe quais são? Eu não falo isso daqui mentindo, não. Não é mentira. Os melhores turnos de oração para quem está na frente conduzindo são os vazios. É o melhor. Porque você entende de verdade quem você está ministrando. E sabe quais são os piores, assim, né? Em termos, é claro que a sala de oração cheia é maravilhosa, porque tá todo mundo olhando para Jesus, adorando Jesus, mas é muito perigoso para o ministro de oração, numa sala de oração cheia, achar que quem ele tem que ministrar é a igreja. Isso daí é normal, tá? Não é que a pessoa é normal. E o lugar secreto é o melhor lugar para se estar, cara. Se Jesus ainda não te chamou para o deserto, vai orar e falar, me chama, Deus, por favor, seja... como chama aquela palavra de uma pessoa... Não, seja proativo, sim. É que tem uma palavra que, tipo, nossa, você foi indecente, alguma coisa parecida com isso, sabe? Tipo, nossa, você não devia ter falado isso. Gente, chega pra Jesus e fala, ele não te chamou, mas
Tipo, não te chamaram pra festa, mas se convida. Inconveniente. Seja conveniente. Senhor, o Senhor nunca me chamou pro deserto, talvez eu não ouvi, né? Mas eu tô aqui falando, fala de novo, me chama de novo. Eu quero ir para um lugar de solitude. Solidão é diferente de solidão é você não responder seu irmão no WhatsApp porque não quer, é você não atender porque não quer, é você não ir no GC, é você se isolar, é você não viver na luz. Isso é solidão, é se afastar, é viver sozinho. Solitude é você estar num quarto vazio, mas Deus está lá. Isso é solitude. É um tempo determinado para estar sozinho com Deus e mais ninguém. Precisamos viver mais solitude. Solitude não é solidão. Então esse é o segundo ensino, né? E na nossa obediência nós devemos querer que Deus veja. Cara, eu tenho sido fiel no ensino da montanha, sabe? Eu peguei as bem-aventuranças, eu peguei os conselhos de Jesus, peguei Mateus 5, 6, 7. Eu tenho praticado, cara. Glória a Deus. Queira de Jesus a recompensa. Não tenta mostrar para o seu irmão. Não tenta, a não ser que você queira que ele faça o que você faz para o bem dele. Não queira dos homens. Visibilidade, reconhecimento, pela obediência que você tem a Deus, pelo amor que você tem a Deus. Sabe o amor, a paixão, a devoção que você tem a Deus? Deixa só para Deus. Entrega só para Deus. Oferta só aos pés de Jesus. Porque às vezes a gente tira ofertas do pé de Jesus e coloca ao pé do nosso irmão. Tem devoção e paixão que a gente pega e não coloca aos pés de Jesus, a gente coloca ao pé do nosso irmão. E aí, você tá vendo? Você reconhece? Você enxerga? Cara, a gente precisa colocar 100% aos pés de Jesus, num lugar que é impossível alguém chegar e te recompensar pelo que você fez, porque ninguém viu. Aí Jesus continua, né, diante desses líderes hipócritas, e ele fala, não chame ninguém mestre, não chame ninguém chefe, não chame ninguém pai, porque Deus é o seu mestre, Deus é o seu pai, e o Filho de Deus é o seu chefe. Sabe o que é isso? Ele não tá tirando a verdade de que na igreja existem mestres. Não é isso. Na igreja existem mestres, aqueles que são mestres, ensinam as escrituras, ensinam a palavra. Na igreja existem esses homens. Só que o que Jesus está falando é que esses títulos geralmente são usados para deixar alguém maior do que os outros. Não é mesmo? Fulano de tal é meu pai na fé. Meu pai na fé. Fulano de tal é meu mestre. Fulano de tal, ele é o meu líder. A gente costuma, ao invés de identificar o serviço daquele irmão no corpo, porque isso aqui é libertador. Isso daqui é libertador. Eu não sou seu chefe. Eu não sou alguém que você tem que se submeter e fazer tudo que eu falo. Sabe quem eu sou? Eu sou seu irmão. Sou seu irmão em Cristo, que está exercendo um dos 5 ministérios que é o pastoreio. Na igreja, o maior é Jesus. Pastores, mestres, evangelistas, profetas são irmãos do mesmo tamanho do resto da igreja. Mas são irmãos que estão servindo o corpo de Cristo na edificação desse corpo como pessoas maduras que possuem a direção, que possuem o conselho, que possuem a palavra. Agora você pegar pastor, mestre, profeta, evangelista e exaltar esse homem acima do lugar que ele tem, é uma coisa muito grave. Porque Jesus vai dizer que maior entre vocês, isso aqui é Jesus, tá? Quem é o dono da igreja? Quem é o dono da família? Quem é o pai da família? É Deus Pai. Quem é o dono? Quem é o sumo pastor? Quem é que
realmente é grande entre nós, é Ele. É o Deus Trino. E o Deus Filho disse, o maior entre vocês é o que serve. O maior entre vocês é o que serve. Sabe por que Jesus está falando isso? Porque num contexto de líderes hipócritas, eles querem a visibilidade, a honra e a glória. Mas no lugar da igreja de Cristo, o maior entre o povo de Deus é o que serve. Então, amigo, o maior entre a reunião da igreja é Jesus. Eu não sou maior que você. Jesus é maior que nós. Eu não sou digno, eu não sou mais digno que você. Jesus é digno de tudo. Então, para combater uma liderança corrompida, Jesus fala, o maior entre vocês não são eles. O maior entre vocês não são estes homens. O maior entre vocês é Jesus. E o maior entre vocês é o que serve. Quer ser grande na igreja? Não procure título. Quer ser grande na igreja? Sirva o seu irmão. Ele não entendeu as escrituras? Serve o seu irmão. Ensina para ele as escrituras. Seu irmão ainda não entendeu o que é comunhão? Serve o seu irmão ensinando o que é comunhão. Seu irmão está passando necessidade? Serve o seu irmão indo até a casa dele, suprindo a necessidade dele. O maior no corpo de Cristo é o menor. O primeiro é o último. E nós precisamos aprender isso urgentemente, para parar de colocar homens no lugar que só Cristo deve estar. Então, espere do seu pastor um serviço, não um ídolo. Não idolatre seu líder, mas espere dele um serviço, porque ele é seu irmão e ele está servindo a igreja, liderando, ensinando, conduzindo, treinando. Amém? O objetivo dos 5 ministérios é treinar a igreja. O evangelista treina a igreja para evangelizar. O mestre ensina a igreja, instrui a igreja. O pastor arrebanha, capacita, direciona, dá alimento. O profeta ouve a voz de Deus, compartilha com a igreja a voz de Deus, ensina a igreja a ouvir a voz de Deus. Então, o maior entre nós são os que servem. São os que estão com bacias nas mãos, lavando os pés uns dos outros. Então, Jesus, ele condena, de novo, a hipocrisia. Sabe o que eles faziam? Eles iam nas casas das viúvas e extorquiam as viúvas. Eles faziam orações longas. Essas orações longas, o que eram? Era cobrado. As orações, não sei se você já percebeu, mas os apóstolos recebiam pelo apostolado. Os apóstolos recebiam pelo serviço dele na igreja. Ser apóstolo tinha remuneração. Por isso que Paulo fala que tem igrejas que ele entrou, que ele não exigiu o valor que era cobrado por ele estar ali. O que esses líderes hipócritas faziam? Olha, minha oração, Tiago, vale 10 minutos, R$10, tá bom? Sabe o que eu faço na casa do Tiago? Começo a orar. E o taxímetro da oração lá. Começo a orar. O que eles faziam? Eles entravam na casa da viúva e oravam. Orações longas para que ela ficasse mais cara e eles extorquissem essas viúvas. Eram líderes que amavam o lucro, líderes que amavam a honra dos homens, e Jesus condena. Então, meu amigo, não vai achando que isso daqui é pro carinha do lado
e que no fim dos tempos esse carinha vai estar enrolado com Deus. Toma cuidado, porque cada uma dessas condenações de Jesus são advertências para o nosso coração. Porque sem percebermos, nós começamos a viver pela honra dos homens, pela glória dos homens, pela recompensa dos homens. Cuidado. Quem está de pé, cuide-se para que não caia. O que Jesus fala? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, porque vocês dão dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas negligenciam preceitos importantes da lei, como justiça, misericórdia e fidelidade. O que Deus quer de nós? Justiça, misericórdia e fidelidade. Se você for em Isaías, o verdadeiro jejum é você dar assistência às viúvas, obedecer à lei de Deus. Não adianta nada você jejuar e continuar pecando. Não adianta nada você jejuar e continuar desobedecendo, porque esse jejum Deus não aceita. O verdadeiro jejum de Deus é justiça, integridade e fidelidade. O que faltava nesses líderes? Faltava nesses líderes justiça na liderança deles. O que faltava nesses líderes? Misericórdia do povo, misericórdia nas suas ações, misericórdia nos seus ensinos. O que faltava nesses líderes? Fidelidade a Deus. Então, Jesus chamou eles de guias cegos. E Jesus fala que as pessoas que eles ganhavam e convertiam, eles faziam isso para levá-las ao inferno junto com eles. Porque vai achando que seguir guia cego vai te levar para algum lugar. Seguir guia cego te leva para o buraco que esse líder vai cair. Por isso que Jesus começa o ensino. Faça o que eles falam, mas não faça o que eles falam. O que eles fazem. Porque seguir o guia cego te leva para o mesmo precipício que esse líder está indo. Então Jesus fala para eles, não deixem de dizimar a hortelã, o endro e o cominho. Façam ambos. Vocês precisam ter justiça, misericórdia e fidelidade. Jesus continua, né? E ele vai falar, olha, o que eles falavam na época, tá? Primeiro, né, versículo 33. Não, versículo 29. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com ele no derramamento do sangue dos profetas. Na verdade, Jesus diz que eles dariam continuidade ao pecado dos seus antepassados. Porque os profetas eram mortos. Quando eles traziam a verdade do Senhor, é o que a gente aprendeu em Isaías 30. Eles falavam, para de me confrontar com o Santo de Israel. Para de me falar as verdades do Santo de Israel. Fala coisas agradáveis aos ouvidos. Fala coisas enganosas. Então, o povo de Deus, que era rebelde e desobediente, matava os amigos profetas de Deus. Porque os amigos profetas revelam o coração santo de Deus. E estes eram mortos. E eles se gabavam dizendo, olha, se nós estivéssemos vivos no tempo deles, nós não participaríamos dos seus assassinatos. Mas Jesus revela, na verdade, que pelo estilo de vida que eles tinham, eles participariam e dariam continuidade. E Jesus ainda fala, eu vou enviar a vocês meus profetas. Né? Olha só, versículo 34. Por isso, eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. E a uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. Meu amigo,
O que Jesus fez? Ele comissionou os 12. Ele comissionou, ele enviou, ide por todo mundo. E ele disse que o que ele falou aqui seria cumprido naquela geração. Sabe qual é a resposta de Deus para uma liderança hipócrita, para uma liderança corrompida e desobediente? Você sabe qual é a resposta de Deus? Deus levanta seus santos profetas. E Deus levanta os seus amigos. Ele olhou para aquela liderança e ele falou assim: vocês dizem que vocês não matariam os profetas, mas vocês matariam. Porque os profetas condenariam o que vocês fazem e como vocês vivem. E eu enviarei a vocês, meus sábios e os meus profetas. E vocês vão matar, e vocês vão chicotear, e vocês vão perseguir. Como Pedro morreu? Qual foi o fim de João? O que aconteceu com os servos de Deus diante, né? Pedro e João na sinagoga, ameaçados a parar de pregar o evangelho. Qual é a resposta de Deus quando existe uma liderança hipócrita, rebelde, desobediente, longe de Deus? Deus, ele levanta seus profetas. Profeta não é aquele que determina nada na sua vida. Profeta é aquele que ouve o coração de Deus. Profeta é aquele que conhece o coração de Deus. Então, meu amigo, nós precisamos entender que o que Deus espera de nós. Porque nós, como amigos de Deus, vamos precisar nos preparar profeticamente. Isso aqui é muito sério, presta atenção no que eu estou falando. Nós, como amigos de Deus, servos de Deus, vamos ter que nos preparar profeticamente para um dia olhar para o governo anticristo e falar assim: o seu tempo está contado. O Santo de Israel virá governar a terra. Se arrependa, beije o filho antes que a ira dele se acenda. Cara, a gente vai precisar ser profético de verdade, fiel de verdade. Sabe? Você precisa olhar para uma pauta LGBTQIA+, e falar: amo vocês, respeito vocês, mas a pauta de vocês é imoral e é contra a santidade do Deus Altíssimo. Se arrependa. Aí sabe o que vai acontecer com você? Processo. Você vai receber processo. Qual é a resposta de Deus para uma geração que não ouve a voz dele? É levantar pessoas que ouvem. Você está se dedicando ao lugar de ouvir a voz de Deus? Ou você, quando para orar, porque assim, a gente já ora pouco, né? Aí já não tem tempo para orar. Mas quando a gente ora, a gente vomita palavras. E aí, Senhor, eu quero isso, e Senhor, eu preciso daquilo, e Senhor, eu necessito daquilo outro, e Senhor, e Senhor, e Senhor. Mas quando a gente termina a nossa oração, porque o nosso tempo é cronometrado, a gente sai e não para ouvir a voz de Deus. Eu não sei se isso queima no seu coração. Eu não vou ficar aqui dançando aqui na frente. Não vou ficar gesticulando aqui na frente. Não vou ficar procurando palavras para te convencer. É o Espírito de Deus que vai testificar no seu coração isso aqui que eu vou falar agora. Deus, ele está agora levantando os seus amigos. Deus, ele está agora levantando aqueles que no fim dos tempos vão ser fiéis à sua palavra, precursores da sua palavra, aqueles que preparam o caminho da sua vinda. Deus, ele está levantando. Porque a resposta de Deus para uma geração que se afastou dos seus caminhos, para uma geração que se afastou da sua palavra, para uma geração que não o ama mais, é levantar pessoas que o amam, que esperam nele, que consultam o conselho de Deus. Glória a Deus. Agora, se o Espírito Santo testificou no seu coração, vai fundo. Se dedique nessa vida de entrega, de devoção, de ser um amigo de Deus. Aquele que vai olhar para o cenário pecaminoso, para a estrutura religiosa pecadora, para o cenário, o contexto pecaminoso desse século, e vai ter uma mensagem de confronto do Deus de Israel. Deus está levantando.
Um precursor e um amigo do noivo não é aquele que na internet fala coisas legais. Nem que participa de uma igreja que fala dessas coisas. Mas é alguém de verdade preparado, profeticamente, num lugar de intimidade, num lugar de amor, num lugar de paixão. E o que move o coração desse cara é a volta do Messias. E dentro do coração dele, ele tem uma mensagem. 1 hora antes do culto, nós estamos nos preparando essa mensagem. Se você ainda não tem uma mensagem, você não entendeu que Isaías 2, 6, 11, 28 e 29, 30 e entre outros, é a mensagem que você tem que pregar no fim dos tempos. Capacite-se. Ame o Senhor. Jejua mais do que os outros. Se abstenha de coisas lícitas. Os amigos de Deus abrem mão de coisas que eles podem fazer. Todo mundo pode ligar a TV e ver um filme. Mas os amigos de Deus desligam a TV para orar. Porque é pecado? Não. Porque eles se abstêm de coisas lícitas. Então a resposta de Deus é essa. Para um cenário de liderança corrompida, pecado generalizado, pessoas longe da sua presença, ele levanta homens e mulheres que vão ser intimamente ligados, selados pelo seu amor, separados para um propósito de amizade e de relacionamento. E aí, tudo isso que eu estou falando é um cenário escatológico que vai acontecer antes da volta de Jesus. E o que Jesus fala no último versículo? Primeiramente, né, a gente tem que lembrar que Deus, ele envia os seus profetas não é para matar, tá? Deus envia seus profetas para que talvez aquele povo se arrependa. Então Jesus fala, quantas vezes eu quis reunir os meus filhos como uma galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Toda vez que Deus envia um precursor, um profeta, um amigo dele, não é para que esse cara peça fogo dos céus para matar aquele povo, não. Lembra de Jonas? Jonas não queria ir, Jonas resistiu. Por quê? Né? Aí algumas pessoas vão explicar que Jonas não queria a salvação de Nínive. Mas ele vai lá, ele prega, o que acontece? Aquele povo se arrepende. Então Deus não levanta pessoas rancorosas, carrancudas, para sair condenando todo mundo. Não, Deus levanta amigos que conhecem o plano dele. E esses amigos querem sim o arrependimento de quem ouve. Esses amigos querem sim que quem ouve ele ame Jesus, se apaixone por Jesus e se prepare para a volta de Jesus. Ele termina capítulo 23 dizendo: pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que me digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Qual é o cenário da volta de Jesus? Em um só dia, o Senhor ele vai salvar o seu povo. Em um só dia, a nação de Israel, o remanescente de Israel, aqueles que, né, vão sobrar de tudo que vai acontecer, que vão ser tocados pelo Espírito de Deus, vão ser salvos. Estes vão receber o Messias em Jerusalém. Estes vão clamar, vai acontecer um grande avivamento onde o povo judeu vai falar, vem Messias, vem. Aquele que se apresenta diante do Ancião de Dias em Daniel. Então, Jesus ele fala, eu não voltarei até que vocês digam bendito é o que vem em nome do Senhor Jesus. Então, no fim dos tempos, o Senhor vai derramar um grande avivamento. O povo judeu vai de novo falar, bendito é o Filho de Deus. Maranata, entre em Jerusalém, senta no seu trono e governa. Então, Jesus ele deixou essa condição, né? Não como se estivesse na mão deles, mas isso vai acontecer antes da volta de Jesus. O povo judeu vai se converter, vai se voltar ao Senhor e eles vão clamar pelo Messias. E então, Jesus, ele vem. É muito importante nós nos engajarmos na pregação do Evangelho para o povo do Oriente Médio, em orar pelo povo do Oriente Médio, como pregar o Evangelho a todas as nações e a todas as criaturas.
Porque a volta de Jesus, ela acontece depois, né? Não que a gente queira fazer isso como se depois disso dependesse de nós, mas a ordem de Deus é: preguem a minha aliança, preguem o meu evangelho, porque depois que a minha aliança for pregada, eu venho e aí eu julgo o mundo que ou aceitou ou rejeitou a aliança do sangue e do corpo que traz amizade entre o homem e Deus. Nós, o povo judeu, nós não veremos até que a nação de Israel, o povo dele, receba avivamento e olhe, bendito é o que vem, em nome do Senhor. Bendito é aquele que vem. Maranata, nós o reconhecemos como Cristo, nós o reconhecemos como Filho de Deus. Glória a Deus. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que no nosso coração existam esses conselhos do Senhor, que nós não sejamos pessoas hipócritas, sepulcros caiados. Nós não queremos, Senhor, nada que não seja a sua atenção, a sua recompensa. Queremos te amar, ser fiéis ao Senhor, ter misericórdia, justiça e fidelidade. Nós queremos, Senhor Jesus, cumprir a sua palavra em amor ao Senhor e serviço somente pelo Senhor. Senhor Jesus, nós queremos a sua vinda e oramos para que o povo judeu, a sua nação, o povo eleito pelo Senhor, Pai, de Abraão, a descendência de Abraão, oramos para que eles creiam no Senhor. Oramos pela salvação do povo judeu e oramos para que eles te recebam, oramos para que eles te desejem, oramos para que eles peçam pela sua vinda. Pai, oramos, Maranata, nós te queremos. Levanta, Pai, diante de uma liderança hostil, hipócrita e longe do seu conselho, amigos do Senhor, profetas, pessoas que vão querer ouvir o seu coração e ser fiéis a Ele. No nome de Jesus. Amém.